Zé, quando você fala assim, você falou mais cedo, né, de propor desafios para o time, né, para eles desenvolverem, dar autonomia. Detalhe melhor, o que que seria isso, propor desafios? Cara, te dar um exemplo. Às vezes, no próprio ambiente que você tem inserido hoje, provavelmente tem muitos problemas que já existem hoje na sua área. Exemplo, tem um problema que estou com um passivo muito grande de manutenção pendente para fazer e não estou conseguindo solucionar essas manutenções. Eu delego para a equipe, mas o backlog, vamos dizer assim, ele só aumenta. É um problema. É você pegar esses problemas já existentes hoje no seu ambiente, sei lá, é problema nessa situação, é problema com custo, é escalonar mesmo. Vamos listar aqui 10 problemas que existem hoje no ambiente que eu estou inserido. Traz o time, passa esses problemas e promove. Gente, ó, estamos hoje com esses problemas. Então, assim, o que eu queria propor para vocês? A gente montar alguns times, algumas equipes para pensar em formas de tentar mitigar esses problemas. Entendeu? É propor esse tipo de melhoria. O que eles podem fazer hoje que às vezes você não está pensando que poderia resolver isso. Propõe projetos, ó, talvez o time que propor a melhor ideia, talvez eu ganhar um bônus, ou às vezes eu ganhar um determinado, uma premiação ou algo nesse sentido. É propor desafios, fazer com que o time crie ideias para poder resolver isso, seja em grupo ou individual. Acho que em grupo é melhor ainda. Você acaba propondo a interação entre o próprio time, fazer com que um realmente conheça o trabalho ali do outro e, à medida que os resultados forem vindo, proponha formas de reconhecer aquilo. Às vezes não precisa nem ser um ganho muito financeiro, entendeu? Mas uma forma da pessoa pensar, pô, eu consegui trabalhar em conjunto, mesmo durante o meu dia a dia de trabalho, consegui resolver algo, né? E fui premiado por isso. Eu acho que é uma forma prática, vamos dizer assim. Você vivenciou isso na prática com algum gestor seu que fez isso com você, ou você já fez isso com algum liderado seu que queria compartilhar conosco? Cara, estou vendo hoje, no momento hoje que eu estou inserindo, tem uns programas voltados para isso. Por exemplo, foi criado um agora recente, pelos gestores da área, foi algo que não existia antes, que os gestores inserem num banco de dados lá, numa uma planilha, quais são os problemas hoje existentes na oficina. Então, tem problemas lá, por exemplo, voltado para tempo de produção elevado para a recuperação de determinado componente que a gente produz. É, Lead time elevado de entregas de componente de subcontratação, que tem a ver com contratos. Então, enumera problemas diferenciados. O HH é elevado para a produção de determinado item. Então, se isso hoje a gente começou esse ano com essas ideias, colocou num banco de problemas lá, vamos dizer assim, e, e promovemos grupos na própria equipe, mantenedores, eletricista, mecânico, soldador, entre eles. Então, assim, qual que é a ideia? A gente coloca os problemas no banco de ideias, os próprios eletricistas têm acesso a esses problemas que já existem hoje, e aí para cada problema tem um indicador relacionado a esse problema. Por exemplo, a gente tem um indicador hoje de produtividade, que mede esse problema. Então, como que eu vou medir se a pessoa, o que ela está propondo, realmente de fato está trazendo valor para a empresa? Através do indicador. Uhum. O indicador, por exemplo, qual que foi o histórico de produção ou de HH desse item nos últimos anos ou no último ano? Foi assim. Então, como que eu vou medir se a pessoa ela conseguiu trazer algo bom para o processo ou não, comparando os resultados com esse ano? Então, você propõe um desafio anual, a pessoa pega lá, o grupo pega o tema, já começa a pensar ao longo do ano o que fazer para resolver aquilo. Só que ela não vai fazer sozinho. Aí você marca, por exemplo, algumas reuniões ao longo do ano, onde você vai acompanhar, você ou alguém de sua equipe vai acompanhar esses grupos. Então, assim, por exemplo, na primeira quinzena, a ideia vai ser fazer um diagnóstico desse problema. Então, o grupo tem até tal data para apresentar o diagnóstico, problemas, o que foi mapeado para resolver isso. Determinado período depois, pô, agora é o momento de ações. Quais ações a gente pode fazer para poder resolver isso? É você instigar o grupo a trazer as ações, as ideias, o que a gente pode fazer. O grupo vai trazer 30 ideias, estipula lá o mínimo de ideias, de sugestões que pode ter 30. Então o grupo ele vai trazer esses pontos. Então, assim, agora é o momento da execução. O que a gente vai fazer para executar, para resolver isso? O grupo engajado, com já pensando, ó, se meu grupo validar o processo desse problema, pô, eu vou ganhar a premiação tal. Então, você começa a criar uma competição sadia entre as equipes. E aí você estipula um período onde vai ser medido esses resultados.
Por exemplo, ó, qual que vai ser o período que vai validar mesmo se a ideia foi aceita ou não? Os últimos 3 meses do ano. Então, nesses últimos 3 meses é que de fato a gente vai comparar ó, como que estava o resultado do primeiro semestre e como que ficou no fechamento. Foi algo que realmente trouxe ganhos? Aí tem como você comparar com históricos dos anos anteriores. Seja de custo, ó, o custo para essa situação ano passado era X. Ó, através dessa ideia aqui, a gente conseguiu de fato reduzir para Y. Entendeu? Então, basicamente, você está falando é você envolver toda a hierarquia daquela estrutura dentro das soluções do problema daquele ambiente ali. Então, por exemplo, se você trabalha na área de manutenção, você tem ali o gestor, né? Você tem ali alguns indicadores de manutenção. Você até falou um aqui, tem um backlog, MTTR, MTBF, indisponibilidade, tem vários aqueles indicadores. O que é feito hoje no mercado? Os gestores quebram cabeça, ó, vou fazer isso, fazer aquilo, para poder resolver isso. E você me falando cara, por que a gente não vai até lá, envolve todo mundo nisso? Dá a visibilidade do problema para todo mundo e a gente pergunta, até para a base, poxa, tá com esse problema aqui, o que você acha que dá pra gente fazer? Claro que os caras não vão ter visão de um todo, então muitas das vezes as dicas e opiniões deles ali vão estar muito pautadas no que ele vive no dia a dia, mas muitas das vezes o que ele vive no dia a dia vai trazer uma resposta que você, como gestor aqui em cima, não enxerga, porque você não está fazendo ali o operacional que ele faz do dia, né? Então, quando você pega toda a estrutura e envolve ela numa solução única, você consegue ter muitas ideias, pegar uma ideia e mesclando com a outra, e você tem ali uma solução única baseado em todos os ambientes ali, né? É, até uma forma de você também trazer uma resposta melhor é você, às vezes, criar uma regra. Ó, o grupo ele não pode ser formado somente com o pessoal que está na base. Ótimo. Ó, no grupo eu tenho que ter um analista que vai Perfeito. participar ali junto. Por quê? Aí o analista vai pegar os problemas e as ideias de quem está na base e junto com a experiência, o conhecimento dele, a própria função dele geralmente é isso, ele vai conseguir fazer a separação entre os dois lados. Ótimo, ótima ideia.